Opa! Eu sou Emanuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. E pra hoje, temos os reprints que eu mais gostaria que a comunidade de Magic recebesse de presente em 2024. Porque, sabe, todos nós temos aquela carta que vive nas nossas mentes ou listas da Liga Magic. Aquela carta que sempre sonhamos em ter e frequentemente verificamos o preço procurando por uma queda razoável. E esse é um vídeo mais descontraído em clima natalino, pra gente fechar o ano bem. Pois, por conta de segunda que vem já ser Natal e eu precisar viajar nessa data, esse termina sendo o último vídeo do ano aqui no Budgetório. Porém, não se preocupem, pois dia 1º de janeiro, ou seja, na outra semana, a gente se vê novamente para falar de cartinha. Agora, voltando para os reprints de 2024, a gente já vai esclarecer algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, eu escolhi para essa lista apenas cards que tenham sido originalmente impressos pelo menos antes de 2022, ou seja, de 2021 para trás. Essa é meio que a colher de chá que eu tô dando pra Wizards aqui, pois se algo saiu ano passado, pode ser que esteja muito cedo pra pedir reprint daquilo ainda. Em segundo lugar, eu procurei cards que são úteis no geral. Eu separei acho que umas 10 cartinhas aqui, em nenhuma ordem específica, e todas são requeridas para várias estratégias diferentes. E por fim, obviamente eu não coloquei nada aqui que seria impossível de reimprimir, no caso, nada da lista reservada. Agora, algo que vale a pena mencionar antes da gente começar é que não é a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de vídeo. Ano passado teve também. E antes da gente ver as cartas novas, eu acho interessante passar pelas cartas que eu mencionei há um ano atrás para ver se a Wizards está boa de reprint ou não. Em primeiro lugar, eu mencionei o Celebrante do Combate, pois ele era um reprint bom para decks agro ou de humanos que estava por R$60 na época. E um ano depois, você consegue encontrar essa carta por R$30, depois dela ter sido reimpressa em O Senhor dos Anéis. Tivemos as cartas de The Walking Dead, que por muito tempo foram caras, difíceis de achar, mas que agora foram reimpressas e se encontram por valores que variam entre R$6 e R$30, dependendo de qual carta for. Excluindo, é claro, o reprint do Rick, que ainda é uns R$280, o que continua sendo bem melhor do que o Rick original, que já tá chegando nos 700 conto. Temos a Presa Gélida de Oran, uma das melhores formas de comprar cartas no verde, que caiu pela metade, saindo de R$60 para R$30. A Aracnogênese, que saiu de R$90 para R$30 e foi reimpressa também em Commander Masters. E por fim, o Ciclo dos Ornatos, que saíram de custar algo entre R$40 e R$110 para custar entre R$20 e R$80. Esses eu ainda acho meio chato que a Wizards botou como raros, logo o preço não caiu tanto assim. Podia ter saído numa edição mais decente ou com uma raridade menor, mas paciência, querendo ou não reimprimiu e diminuiu o preço. Agora, das cartas que eu citei que não foram reimpressas ou que a Wizards fez alguma palhaçada na hora de reimprimir, a gente tem o Tomo das Lendas, que era R$24 quando eu falei dele e hoje é R$25. Logo, essa é uma carta que estabilizou nesse ponto, apesar de que eu ainda acho que ela é boa e que deveria ser reimpressa para aumentar a acessibilidade. O que aconteceu também com as cartas Assombração Sagrada, que era 50 e hoje em dia se acha por 47. Toski, que na verdade era 52 e hoje você já acha ele por uns R$44. Então esse acabou caindo, na verdade. E por fim, Liquidar, que ainda tá em torno daqueles 66, apesar de ter saído em Doctor Who, o que basicamente não muda o preço da carta aqui no Brasil. Infelizmente, nesse outro vídeo eu cito as cartas Benny Brax, que era 50 e que agora tá por 70, pois ele não foi reimpresso e é uma carta fantástica, e a Vontade de Acroma, que galopou de R$60 para quase R$100 atualmente, apesar do reprint que teve recentemente nas Cavernas Perdidas de Ixalan. O que dá pra gente concluir aqui? Primeiro, que cartas que foram reimpressas de qualquer forma tendem a baixar o preço, com uma ou outra sendo exceção. Logo, reprints funcionam. E é tudo uma questão de oferta e demanda, gente. Então, se a Wizards aumenta a oferta, algo que quase sempre ela pode fazer, já que só gasta papelão e tinta para imprimir carta, as coisas tendem sim a ficar mais baratas. Mas chega de papo e vamos para as cartinhas que eu fico animado de ver de volta no Magic em 2024. Lança Sombria. Um artefato, equipamento por 1 mana que dá +1/+1, atropelar e vínculo com a vida para criatura equipada, e você pode pagar 1 para as permanentes que seus oponentes controlam perderem resistência à magia indestrutível até o fim do turno.
Essa carta aqui é um dos melhores equipamentos do formato, pois por mais que ela não tenha o fator explosivo daquelas espadas de algo e algo, tipo fogo e gelo, ela é eficiente de mana e desejável em efeito. Ela é útil para decks Voltron, deck de equipamentos com vários bichinhos, tipo um Akiri, e até mesmo como uma fonte de vínculo com a vida, né, ganho de vida perdido no seu deck. Ela pode valer muito a pena. Por exemplo, eu tava olhando esses dias pro meu Hackball e pensando, nossa, esses bichos crescem tanto, então eu poderia botar um equipamento desse no deck pra ter aquele ganhozinho de vida e ter aquele forma de evasão pro dano render mais. E eu tenho certeza que a lança seria ótima, apesar de só afetar a criatura que tá sendo equipada. E a habilidade dela, ativada, de remover resistência à magia indestrutível de permanentes inimigas, não é algo a se ignorar também. Pois, por exemplo, quem nunca viu uma intervenção heróica sendo conjurada em resposta a uma global, protegendo tudo que o jogador de verde tinha? Sendo que, inclusive, o jogador de verde tem uma certa tendência a ser o problema, né, que desencadeou a global para início de conversa. Ou então, vamos lá, você tá enfrentando um deck branco, que por design ganhou todos aqueles efeitos de indestrutível pro próprio time. Essa carta é a menor bomba que você já viu na sua vida, pois ela não é uma bomba em questão de tamanho, mas sim de utilidade. Musa Nascida das Sementes. Uma criatura verde, espírito 2/4 por 5 manas, que diz que você desvira suas permanentes sempre que cada outro jogador começar suas etapas de desvirar. Essa aqui é uma carta simplesmente insubstituível, apesar de que você pode conseguir sim partes do efeito dela para si. Aquele relógio, por exemplo, que desvira artefatos, pode fazer uma parte do serviço. A gente tem Reconquista da Natureza, que desvira todos os seus terrenos, mas apenas uma vez. E a carta Tamberrador consegue desvirar as suas criaturas todo turno. Porém, nenhuma delas faz o serviço completo. E essa carta é vital para decks de virar e desvirar permanentes, como um Experimento Kraj, tornando muito mais fácil de finalizar o jogo com essas listas. Ou até mesmo ela pode ser vital para decks onde o seu comandante tem habilidades que gastam mana para serem ativadas, como um deck de Kenrith ou um Thrasios da vida. Essa é uma carta mais simples, mas rapaz, que falta ela faz para alguns decks, viu? Agente da Oposição. Por 3 manas, a gente tem um humano ladino 3/2 com um lampejo que diz que você controla seus oponentes enquanto eles procuram em seus decks, e enquanto oponentes procuram em seus decks, eles exilam a carta encontrada. Você pode jogar aqueles cards enquanto eles permanecerem exilados e você pode pagar mana de qualquer cor para conjurá-los. Quase começando pela carta mais cara da lista inteira, eu vou botar uma bomba aqui na mesa, pois essa carta aqui, pelo bem do Commander, deveria ser mais barata. E assim, eu não tô falando um pouco mais barato, eu tô falando muito. Não é R$60 em vez de 150, ou sequer eu tô falando de R$30 em vez de 150. Eu acho que isso aqui tinha que ser algo que todo jogador tem acesso pelo bem do formato como um todo. Pois tutores, no jogo de Magic the Gathering, mas mais especificamente no formato Commander, são quebradíssimos. Quem nunca enfrentou um comandante que tutora coisas como uma Patas Leves, por exemplo, ou uma Sisai, e achou que esses decks eram opressivos demais, ou muito consistentes? Melhor ainda, um exemplo mais geral. Quem nunca enfrentou decks verdes que não precisam ter medo de perder seus terrenos igual às outras cores, tem medo de perder suas pedras de mana, ou medo de zicar cor por conta dessa procura toda de terrenos pra botar do deck na mesa? Eu juro pra vocês, tutorar no Commander, nem que seja terreno, quase nunca é algo inocente. Mais perto que a gente tem de fato de uma procura de deck inofensiva, acaba sendo aqueles terreninhos, tipo terras em desenvolvimento, que são baratos e corrigem cores. Mas, assim, apesar de ser uma pena que o agente pega esse tipo de coisa que procura terreno básico, se for preciso prejudicar isso para que outros jogadores budget consigam lidar com cartas caras tipo Tutor Demoníaco e afins, eu acho que é uma troca que vale muito a pena. E assim, eu sei que tem muita gente que não gosta dessa carta, que fala que ela é quebrada, pois não deveria roubar a carta pra si mesmo, que isso é desbalanceado, mas, sinceramente, eu discordo disso tudo. Ninguém tem medo daquele arquivista de Ogma, que é o Halfling que faz você comprar um card e ganhar um de vida quando algum oponente o tutora. E ele nunca reduziu o problema de tutores no Commander, por conta do pessoal não ter medo dele. Então eu acho que roubar a carta é realmente importante aqui.
Concordem ou não, esse é o meu hot take pro episódio, eu imagino, mas essa carta aqui não é somente balanceada, como ela também é necessária. E eu duvido muito que as pessoas continuassem usando loucamente esse tipo de efeito de tutorar, né, sob o risco de perder a carta pro oponente. E é por isso que eu acho que essa carta deveria ser mais acessível no formato Commander. E me diz aí, qual card você acha que não pode ficar sem reprint em 2024? Ou melhor, talvez só um card que você gostaria muito que baixasse o preço. Eu vou adorar saber. Reversão de Narset. Ok, agora que eu já perdi 90% de todo mundo que estava assistindo, deixa eu comentar sobre uma carta menos polêmica que é essa instantânea aqui. Por 2 manas azuis, a gente tem o remende mais maldoso que você já viu na sua vida, pois o efeito dessa instantânea diz que você copia a mágica instantânea ou feitiço alvo, devolve o original para a mão do dono e você pode escolher novos alvos para cópia. Sobre a carta, meu Deus como ela é boa, você pode usar uma reversão para copiar algo que compra cards, ou para atrasar os seus oponentes voltando um pump gigante para a mão deles e pumpando suas criaturas, o que de quebra, né, deixa os seus bichos muito melhores em bloquear, diminuindo a chance de você ser atacado. Ou quem sabe você pode fazer maldades, como usar isso aqui para fazer uma vontade de acroma para um modo, aí você faz a reversão e conjura de novo para outro modo. Por um pouco menos de mana, a gente pode fazer um assinar com sangue isso aqui, ou seja, 6 manas, faz com a compra de cartas, né, para 4, mas enche a mão bem. E isso tudo, pois a gente não falou de cards tipo insulto e injúria, que aí sim, se duplicados, ficam bem interessantes. Você pode, por exemplo, no insulto e injúria, quadruplicar o dano. Essa carta aqui termina sendo uma mudança enorme no ritmo do jogo que você tá, pois ela bota você na dianteira e bota o seu oponente pra comer poeira com alguma facilidade. Mímico do Lago Vítreo. Temos um Metamorfo Ladino 0/0 por 3 manas, que entra no campo de batalha como cópia de uma criatura que você controla, apesar dela ser um Ladino além de seus outros tipos. E atrás, essa carta ainda por cima é um terreno que entra em jogo virado e gera mana azul. Quando eu tava pensando em quais cards colocar aqui, me veio à mente se eu não deveria colocar todas aquelas cartas de 2 lados de Zendikar Rising. Aquela coleção de cards que são úteis na frente e que são terrenos virados atrás. No fim das contas, eu optei por não fazer isso, mas é inegável que esses cards são ótimos e que o preço deles só deve subir. E essa aqui, por exemplo, pega todo e qualquer deck de criatura, né, que geralmente vai ter uns 35 até uns 38 terrenos, e ela pergunta pra esses decks: se você tivesse, assim, um terreninho a mais nesse deck, hein? Que tal ganhar ele e não ter quase nenhum ponto negativo por isso? E por essas e outras, eu acho que essa carta deveria ser reimpressa, trazendo muitas vantagens, né, na consistência das listas que ela entra. Seu deck de dragões pode copiar um dragão a mais, e eu não quero nem entrar no mérito se o seu deck de dragão for a Mirim, isso aqui fica ridículo só. Seu deck de zumbis pode ter um Lorde a mais na mesa, ou seu deck de Fractus pode acabar tendo mais um daqueles pesadelos asquerosos, cheios de habilidades, que são decks de Fractus no geral. Birge, deusa das histórias. Mais uma carta aqui que poderia facilmente representar uma categoria inteira de cards, mas que eu peguei apenas uma como representante. Por 3 manas, a gente tem uma deusa 3/3 que tem uma habilidade inútil e uma habilidade boa que diz que toda vez que você conjura uma mágica, adicione um mana vermelho, e até o final do turno você não perde este mana. E atrás a gente tem um chifre que te deixa descartar cards para exilar cards do topo que você pode jogar até o fim do turno. E que nem eu disse, a gente tem outras cartas que fazem mais ou menos isso. O Urabrask novo é um card assim, mas ele também tá caro. Aquele anão que cria tesouros, ele tava meio absurdinho assim de preço, mas ele deu uma baixada, o que é ótimo, apesar dele não pegar todas as mágicas que você faz. É uma vantagem da deusa vermelha. Eu acho que a Birge não somente é a carta que tem mais excelência nesse tipo de efeito, como ela também é algo, né, que fica muito bom como comandante. Um comandante, assim, quando você desconsidera o preço dela, fica um deck bem baratinho. No geral, eu acho que jogadores de Spellslinger mereciam ter acesso a esse efeito aqui, logo vale o reprint. Dilúvio Tóxico. Essa é uma escolha estranha, eu sei, pois não somente essa carta foi reimpressa esse ano, como também ela é extremamente famosa no geral.
Porém, quando a gente olha pro preto, simplesmente não há um efeito melhor que o do dilúvio tóxico para limpar a mesa, que é o efeito de pagar X de vida para dar -X para todas as criaturas por 3 manas. E por conta disso, essa carta termina sendo bem desejável. E é sério mesmo, pensa aqui comigo. Depois que você coloca um dilúvio tóxico na sua lista de Commander, o que mais sobra de limpeza de mesa que é realmente boa? Você pode pagar, sei lá, 8 manas pra fazer um decreto de dor, ou se você tá no Mono Black, vamos lá, você pode fazer um mutilar. Tipo, você até arruma uma coisinha ou outra por menos dinheiro, mas eu acho que a saída boa aqui pra todo mundo seria mais reprints dessa carta, de preferência reprints mais significativos. Talvez assim, em sets mais acessíveis, ainda como rara, seria ideal pra todo mundo que tem deck preto nesse formato se isso fosse feito. Capitã Cisei. Por 3 manas, a gente tem uma criatura lendária humana soldado 2/2 que pode ser virada para procurar um card lendário no seu deck, revelá-lo e depois colocá-lo em sua mão. E aí você embaralha o seu deck. E com todo esse suporte que a Wizards tem dado para lendas, essa carta aqui só sobe de preço e de relevância. Inclusive, essa é uma carta forte, não se enganem. Não é à toa que eu sugeri mais cedo que a gente colocasse um agente da oposição como carta barata. Viraram a Cisai para pegar um Tivar, que desvira ela para pegar uma Derev, que vai dar início a toda uma sequência de múltiplas desviradas e efeitos. É apenas um exemplo do que essa carta pode fazer. Um dos exemplos mais bobinhos e inocentes, inclusive. E igual eu disse, Tutor quase nunca é inocente. E Tutor, que de algo, né, que a Wizards está imprimindo 30 ou mais novos alvos toda a coleção, que no caso são lendas, é algo bom demais para ignorar. Essa é uma carta que definitivamente precisa ser trazida para baixo, tanto pela utilidade dela, quanto porque ela também é uma antiga carta queridinha dos jogadores, e faz muito bom uso dela nas 99 e na zona de comando. Triomas. Esse aqui é mais rapidinho, mas eu acho que não podia faltar. Ano passado eu incluí uma categoria inteira de cards aqui ao falar das pedras de mana melhores. Pois, pra quem não viu o vídeo, eu reclamei tanto, né, de que a Wizards fica reimprimindo diamante e outras pedras de mana medíocres, em vez de reimprimir pedras de mana boas, tipo talismãs, tipo os ornatos. E eu tô aqui pra sugerir, né, de novo, mais um ciclo, para os maiores reprints de 2024, que são os triomas. E não somente os triomas, né? Tem aqueles de Nova Capena que são tipo triomas, mas que tem outros nomes. Esses são um dos melhores terrenos do formato inteiro, eles ajudam muito com aquilo que eu falei no meu vídeo da semana passada, que é a consistência quando você tem muitas cores no seu deck, e eu acho que toda lista, né, de 3 ou mais cores merece um desses, apesar de talvez não precisar. E também, vamos lá, né, Wizards? Manda uns terreninhos bons pra galera brincar, cara. Chega de botar templo em deck, manda aqueles lá de Battle Bond que entra desvirado, esses aqui de 3 cores, esse tipo de coisa. Joga um osso pra gente que joga budget. Ozólito. E por fim, temos o Ozólito, um artefato de 1 mana que guarda marcadores de suas criaturas que saíram do campo de batalha e no início do combate no seu turno você pode mover aqueles marcadores do Ozólito para uma criatura sua. Esse aqui é mais um que em essência parece simples, mas na verdade não é. Além da aplicação mais óbvia, que é guardar os seus marcadores quando as suas criaturas morrem, você pode, por exemplo, blinká-las para colocar marcadores no Ozólito. Você pode também ter uma Reyhan, que vai distribuir os marcadores quando a criatura morre, e o Ozólito meio que copia aqueles marcadores para si próprio, pois ele não necessariamente move aqueles marcadores específicos, né, para si mesmo, e dá pra fazer muita doideira com isso aqui. Você pode fazer coisa com aquele comandante que tem ímpeto, o Golgari, que eu esqueci o nome, é uma sacanagem infinita. E quando você para pra pensar que isso aqui é quase que um anel em questão de staple pra deck de marcadores, onde todos eles querem, todos eles precisam, eu acho que essa é uma das cartas, assim, que por mais que seja específico pra esse tipo de estratégia, não pode passar mais um ano sem ser reprintada de maneira decente. A não ser que a gente queira que o preço suba demais, o que, né, é uma coisa que eu não quero. E bom, por hoje é isso.
isso, só queria agradecer a todo mundo que esteve aqui no Budgetório nesse ano. O segundo ano do canal não fecha agora, pois o canal foi criado em março, se eu não me engano. Porém, logo mais a gente já tá aí. Vai ser só uma semaninha que eu vou pular por conta do Natal. E sinceramente, gente, se vocês puderem, eu recomendo, né, gastar tempo com as pessoas que você amam, sejam elas família, sejam amigos. Deixa o Magic pra depois, né, se possível. A não ser que você for passar com os amigos que joguem Magic. Aí, ceia, lava as mãos pra não passar gordura nas cartas e manda ver a madrugada inteira jogando cartinhas. Se divirtam. Boas festas a todos e até 2024. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, meu nome é Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!